Então, compartilhando com vocês a tela. Então, a primeira coisa que nós iremos estudar dentro desse assunto, que é um assunto bem interessante, na minha opinião, sobre cristologia, é o assunto a divindade de Cristo. E a Bíblia, ela nos diz, então, que Jesus Cristo é Deus. E o primeiro versículo que vocês estão vendo na tela aí nos diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última. Então, é o primeiro e último, né? Aquele que era, o que é, o que há de vir. Cristo é Deus. Encontramos essa afirmação no Evangelho de João, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? O Verbo, Jesus Cristo. Cristo é todo-poderoso, e aproximando-se Jesus falou-lhe dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus Cristo é eterno. Esse versículo, Jesus, ele respondeu quando estava conversando com alguns judeus, e ele disse o seguinte: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, né? O eterno. Jesus Cristo é Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você pode analisar tudo que temos no planeta Terra, tudo que temos no universo, né? Aquele vídeo que vocês viram no começo do curso, as galáxias, as estrelas, tudo isso foi feito por Cristo, né? Ou seja, a Bíblia afirma que sem Cristo, nada que existe, tudo que existe foi feito por Ele. Ok? E dando sequência ao versículo, títulos. Então aqui nós temos títulos de Jesus Cristo. Não sei se vocês estão vendo bem na tela. Acho que sim, né? Então você tem aqui os títulos: Autor da Salvação, Alfa e Ômega, Bom Pastor, Cordeiro de Deus, Deus, Messias, Luz do Mundo, Emanuel, que significa Deus conosco, Pão da Vida, Pedra Angular. Antigamente, os israelitas, os judeus, eles tinham uma pedra que, antes de levantar uma construção, era uma pedra com ângulos perfeitos, de tal forma que, se você tivesse ali uma pedra angular bem talhada, a construção seria construída bem alinhada. Então, aqui o título, que Jesus Cristo é a pedra angular da humanidade, Príncipe da Paz, Rei, Rocha, Rosa de Saron, Santo, Todo-Poderoso, Verbo, Vida. Então, os títulos de Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo, então, é 100% Deus. Mas também nós podemos ler na Bíblia que Jesus Cristo é 100% homem. Então, acompanhando esse versículo, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu gosto desse versículo logo abaixo, Filipenses 2,8. E achado na forma de homem. Por quê? Porque antes ele não era homem, antes ele era Deus. Então, Jesus Cristo, antes dele se tornar homem, ele sempre foi Deus. Então, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Foi uma humilhação, porque imagine só, o Deus criador do universo, o Deus criador da terra, ele vem em forma humana. Então, ele vem como as suas criaturas. Então, o Deus que criou o universo, ele veio
como eu e você somos, né? Com as nossas limitações humanas. Então, isso é uma humilhação. E o texto fala que, e não só bastasse isso, mas ele foi obediente, né? E humilhando-se até a morte de cruz. E continuando o texto, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Agora, outros pontos importantes, porque Jesus Cristo é 100% homem. Porque ele nasceu de mulher. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu de mulher, mas ele teve uma concepção gerada, então, pelo Espírito Santo no útero de Maria. Ele teve crescimento natural, ele teve aparência pessoal, e ele teve naturezas humanas, corpo, alma e espírito. E ele sentia as limitações humanas como nós sentimos, ou seja, ele teve fadiga, teve sono, teve fome, teve sede, teve dor, morreu, e teve nomes como nomes humanos, Jesus, Jesus o Nazareno. E outra coisa importante, ele teve relacionamento humano com Deus, ou seja, ele orava a Deus, buscava a Deus.